fundos imobiliários têm se tornado cada vez mais famosos entre os investidores brasileiros. Vários investidores têm aderido a essa classe de ativo para obter o maior retorno possível, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Lembrando que os fundos imobiliários são ativos de renda variável, ou seja, o ideal é que o investidor tenha um horizonte de tempo de longo prazo. Mas aqui na Musa Capital nós não investimos em fundos imobiliários para ganho de capital. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Vou dividir com você o porquê que nós não investimos em fundos imobiliários, por que a gente acha que não faz sentido ter em carteira quando o seu objetivo é ganho de capital. Primeiro, vamos diferenciar então o que é ganho de capital. Basicamente, uma estratégia para acumulação de patrimônio, ou seja, aquela que eu estou pensando na minha aposentadoria daqui 20, 30 anos, é a minha fase de acumulação. É o momento que eu quero acumular o maior patrimônio possível de forma que lá no futuro eu vá viver de renda. Esse momento de viver de renda, que é quando eu vou utilizar os meus investimentos para custear a minha vida, para custear o meu custo de vida, é o momento que a gente chama de usufruir então do patrimônio, que aí são pessoas com patrimônio bem mais elevado. Você vai investir numa estratégia de investimentos que permita que você faça resgates periódicos, Então pode ser uma estratégia de dividendos, pode ser através de fundos de investimentos, pode ser através de renda fixa, enfim, a gente tem diversas estratégias possíveis. Então é importante diferenciar que eu não estou falando da estratégia para viver de renda. Estou falando de uma estratégia para acumulação de capital, ou seja, aquela que eu quero obter o maior retorno possível no menor tempo possível, certo? Então, essa é uma diferenciação importante de fazer. Agora, por que a gente não investe em fundos imobiliários? O primeiro ponto é que os fundos imobiliários, eles são estritamente de um único mercado. A gente está falando apenas do mercado imobiliário, seja através de fundos de tijolo, ou seja, aqueles fundos que investem em ativos reais, Então, prédios, galpões logísticos, shoppings, hotéis, enfim. Então, o fundo de tijolo e também o fundo de papel, que é aquele fundo que vai investir em títulos de renda fixa ou títulos securitizados, que a gente chama, que são CRIs, que são lastreadas em uma operação do mercado imobiliário. Então, de qualquer uma dessas formas, nós estamos expondo o nosso patrimônio a um único mercado, apenas ao mercado imobiliário. O segundo ponto é que os fundos imobiliários apresentam um risco muito elevado. Eles são ativos de renda variável. Ele está suscetível a uma variação no curto, no médio, no longo prazo, e está muito relacionado também com o Ibovespa, certo? Então, o risco de mercado, que a gente chama, o risco sistêmico, é aquele que o seu patrimônio vai variar de acordo com questões políticas, questões macroeconômicas brasileiras ou do exterior. Então, o fundo imobiliário ele tem uma volatilidade muito alta. E falando em retorno, além da variabilidade, da variação que tem esse tipo de ativo, os fundos imobiliários, de forma geral, eles entregam menos do que um título público atrelado ao IPCA+. E isso aqui eu estou falando no curto, no médio e no longo prazo. Poderia dizer, não, mas isso apenas no curto prazo que a taxa de juros está alta. Não. Os fundos imobiliários eles perdem para os títulos públicos atrelados à inflação no curto, no médio e no longo prazo. E eu vou te mostrar os gráficos comprovando isso. Como referência aqui, eu utilizei o IFIX, que é o índice, o indicador ali dos fundos imobiliários. Lembrando que o IFIX ele é um índice de retorno total. O que isso quer dizer? O IFIX considera o reinvestimento de dividendos, que seria, no caso, então, como muitas pessoas vendem, a estratégia de dividendos, que você recebe dividendo e compra cotas e essas cotas valorizam e te pagam mais dividendos, você compra mais cotas, que teoricamente é a forma que o fundo imobiliário tem de entregar juros compostos. O que eu quero dizer com isso? O IFIX ele tem juros compostos inseridos ali, ou seja, ele considera o reinvestimento dos dividendos. Então, sempre que a gente olha o IFIX, ele é muito bom benchmark, ele é muito bom de referência para a gente olhar a classe de ativos. E você pode me dizer, não, mas eu vou investir nos fundos imobiliários que são melhores que o IFIX, que batem o IFIX de longe, que entrega mais dividendos, mais retorno e tudo mais. Beleza. Mas e o risco de mercado? Como que esses fundos performaram na pandemia? Como que eles performaram no ano de 2022 por conta da guerra da Ucrânia e tudo mais? Que basicamente todas as classes de ativos tiveram uma desvalorização considerável, os fundos imobiliários sofreram da mesma forma. Independentemente de você estar investindo em 10 fundos ou em um fundo, todos eles sofreram da mesma forma. Esse é o risco de mercado, o risco sistêmico que, como você deve saber, não tem como diversificar esse risco, certo? Apenas se você tiver outras classes de ativos que sejam descorrelacionadas com esse ativo. Ou seja, mesmo que você monte uma carteira muito boa de fundos imobiliários,
você vai estar suscetível às quedas, às variações que tem no IFIX. Para comparar, então, eu utilizei o CDI, que é a referência da nossa taxa de juros aqui no Brasil, e também o IMAB5, que é o índice que basicamente compõe uma carteira de títulos públicos atrelados ao IPCA com vencimento até 5 anos. Ou seja, são títulos de curto e médio prazo. A gente não está falando de nenhum título de longo prazo aqui, tá? Então, você consegue fazer um investimento em títulos públicos através do Tesouro Direto ou através de uma corretora, do banco e tudo mais. E esse título público, esses títulos públicos, né, o ideal é que seja uma carteira de títulos, ela vai entregar mais que o IFIX. Então, aqui, na janela de 1 ano, você pode ver que a linha azul clarinha ali é o CDI, que rendeu 13,59%. O IMAB5 é a linha também azul clarinha, que rendeu 12,45%, tem um pouquinho mais de volatilidade, e o IFIX 8,16%. Ou seja, o IFIX, mesmo considerando o reinvestimento de dividendos, perdeu para o CDI e para o IMAB5 na janela de 1 ano. Agora, vamos ver na janela de 2 anos como foi esse backtest do IFIX contra o CDI. A gente vê que o CDI tem um retorno de 25,49%, o IMAB5 23,29%, enquanto o IFIX teve um retorno de apenas 17,92%. Certo, Gustavo, mas você está vendo uma janela de curto prazo, os fundos imobiliários são para longo prazo. Ok, sem problema. Vamos olhar então uma janela de 3 anos, que já é um prazo razoável, tá? É a janela que nós utilizamos para avaliar a nossa estratégia de dividendos aqui da Musa. Na janela de 3 anos, a gente vê que o CDI ainda é o principal indicador aqui, então com retorno de 29%, o IMAB5 28,7% e o IFIX apenas 15%. Então, quase a metade do retorno que a gente teve nos últimos 3 anos com o CDI e com o IMAB5, certo? Agora vamos ver a janela de 5 anos, que aí sim já dá para considerar uma janela de longo prazo, certo? Já é mais satisfatória ali. Então a gente pegando os últimos 5 anos do IMAB5 com o IFIX e o CDI, a gente tem um retorno de 62,08% para o IMAB5, que é aquela linha azul bem acima ali no nosso gráfico, um retorno de 50,43% no IFIX, e nesse gráfico também dá para verificar a volatilidade que tem essa classe de ativos, certo? A gente consegue ver o quanto ela variou ao longo do tempo. A janela de 5 anos já seria suficiente para a gente concluir que os títulos públicos atrelados ao IPCA com vencimento até 5 anos batem o IFIX, certo? Já seria suficiente para a gente concluir isso, com a volatilidade muito menor, com retorno muito maior. Então, o IMAB5 é um indicador, né, uma referência aí de retorno muito bom em relação ao CDI, em relação ao IFIX e, dependendo dos casos, até em relação à Bolsa. Tá? Agora, vamos ver como que foi o retorno dessas classes de ativos, né, desses tipos de ativos que a gente está olhando aqui, no longuíssimo prazo, né, longo prazo, então numa janela de 10 anos, que é mais ou menos quando foi criado o IFIX lá atrás, né, quando eles criaram esse indicador de referência dos fundos imobiliários. Então a gente pode ver aqui no gráfico que desde 2013, né, ou seja, 10 anos atrás, o IMAB5 entrega um retorno de 188,9%, que é aquela linha azul ali bem acima do nosso gráfico, o CDI um retorno de 140%, e o IFIX apenas 133,7%. A gente pode ver no gráfico também, né, que o IFIX ficou abaixo desses indicadores uma boa parcela do tempo. Então, de 2013 até 2016, que a gente estava em crise aqui no Brasil, ou seja, tem um risco sistêmico muito alto, o IFIX estava abaixo dos indicadores ali, tanto de renda fixa pós-fixada, que é o CDI, quanto de renda fixa atrelada ao IPCA, que vai ser ali o nosso IMAB5. Depois, de 2016 a 2020, a gente teve um ciclo muito bom do IFIX, mas ele só foi ultrapassar o IMAB5 lá em 2020 mesmo, né? O 2019, ele um pouco antes da pandemia, caiu bastante durante a pandemia e vem entregando retorno razoável aí desde então, né? Então, a gente vê que na janela de 10 anos, o IFIX perdeu para o CDI, perdeu de longe para o IMAB5 e entregou muito mais volatilidade, muito mais risco para o seu investidor. Então, nesse gráfico eu te mostro o porquê que a gente não aloca nessa classe de ativo. E você poderia contra-argumentar falando que, olha, mas o IFIX é um excelente ativo para ter diversificação na carteira, porque vai expor a carteira a um ativo teoricamente descorrelacionado com o mercado. Eu vou dizer que não, porque a gente consegue expor a nossa carteira ao mercado imobiliário através de ações, por exemplo, né? Nas ações a gente consegue expor o nosso patrimônio em basicamente todos os
setores da economia brasileira, da economia mundial. Então a gente não precisa ter uma classe de ativos específica para imóveis. Então a gente pode ter ações de incorporadoras, de construtoras, de empresas que exploram o mercado imobiliário de certa forma. Então a gente pode ter essa exposição a essa classe de ativos de uma forma mais simples, mais direta e que tende a entregar mais retornos no longo prazo. Tá? Então o objetivo desse vídeo foi te mostrar que o IMAB5, às vezes um título público atrelado ao IPCA, ele tem condições de entregar mais retorno, ou dependendo do caso, o mesmo retorno, com uma volatilidade, um risco muito menor. O título público dificilmente vai ter um prejuízo muito grande, vai ter uma fraude, alguma coisa assim, na verdade praticamente impossível de acontecer, certo? E se acontecer alguma coisa assim, vai impactar todas as classes de ativos do mercado brasileiro. Ou seja, você está com um risco menor, uma volatilidade menor e um retorno maior no longo prazo, pensando no seu objetivo de aposentadoria, então, certo? Então, isso quer dizer que eu tenho que vender todos os meus fundos imobiliários, investir apenas em títulos públicos atrelados ao IPCA? Olha, se seu objetivo for para aposentadoria, é uma carteira que talvez faça bem mais sentido, sim. Mas pensando na carteira como um todo, né, o retorno, os objetivos que você tem, o risco que você está disposto a assumir, o ideal é que você tenha uma carteira diversificada em mais classes de ativos, de renda fixa, de renda variável e tudo mais. Agora eu vou te mostrar o gráfico da nossa carteira para um perfil arrojado, que seria um cliente ali com um apetite ao risco um pouco maior, né, considerando que as pessoas investem uma boa parte em fundos imobiliários, que é um ativo de renda variável. Talvez ela estaria adequada ao nosso perfil arrojado. Então, olha só no gráfico. Na janela dos últimos 3 anos, a nossa carteira arrojada entregou 41,1%, o CDI teve um retorno de 29%, o IMAB5, que é a referência aqui bem interessante que eu mostrei para vocês hoje, 28,7%, enquanto o IFIX, com o reinvestimento de dividendos, né, lembrando que ele é o índice de retorno composto, entregou apenas 15,2%. O que eu quero te mostrar com isso? Que uma estratégia bem montada, bem diversificada, com mais classes de ativos, ela tem menor risco e mais retorno que os fundos imobiliários. Dessa forma, então, não faz sentido a gente pensar em fundos imobiliários, investir em fundos imobiliários para obter ganho de capital no curto, no médio ou mesmo no longo prazo. Lembrando que isso pode mudar, como eu falei, se a pessoa estiver na fase de usufruir do seu capital, ou seja, de resgatar seus investimentos mensalmente para custear sua vida. Então, aí sim, talvez faça sentido utilizar fundos imobiliários, mas na grande maioria dos casos, então, com a grande maioria das pessoas está na fase de acumulação de patrimônio, os fundos imobiliários não são tão adequados assim, tá? Então esse era o conteúdo do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você. Se quiser contar com um atendimento personalizado de um dos nossos consultores para fazer a montagem da sua carteira ou análise da sua carteira atual e montagem de uma carteira melhor, que vai te levar aonde você quer chegar com o seu patrimônio, entre em contato através do link que está na descrição. Lembrando que esse vídeo não foi uma recomendação de investimentos, eu dividi com vocês a nossa carteira, a nossa estratégia aqui da Musa Capital e por que nós não investimos em fundos imobiliários, e cabe a você então tomar as decisões sobre os seus investimentos, pesquisar e entender cada classe de ativo, né? E se quiser contar com um dos nossos profissionais, pode entrar em contato. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.